Bom dia a todos, com muita alegria estamos aqui para o nosso segundo programa Novo Olhar. Como está o seu coração nesta manhã, Daniela? Bom dia, queridos, bom dia, Jardel. É uma alegria estarmos juntos nessa segunda-feira e hoje o programa promete. Nós vamos falar de um tema que a gente não encontra por aí. Você que está ouvindo a gente através da rádio, vocês podem também entrar no YouTube e vocês podem assistir a gente, porque este programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Você pode também interagir com a gente pelo chat do YouTube. Eu estou acompanhando aqui o chat. Então, quem está assistindo a gente, escreva algo aqui no chat para a gente saber que vocês estão aqui. E vamos começar hoje com um tema muito interessante, que são as Olimpíadas. A gente fez questão de colocar esse tema agora, né? As Olimpíadas, elas aconteceram na semana passada, isso movimentou bastante o Brasil. E isso traz em questão alguns temas que a gente precisa conversar com vocês. Por que será que as Olimpíadas, elas mexem tanto com a gente? Pessoas que não estão acostumadas, né, a assistir jogos, esportes, param para ficar assistindo. E da onde que vem essa força? O que movimenta as pessoas a terem tanto interesse pelas Olimpíadas? E aí, Daniela? E a gente percebe, né, Jardel, que é o que você falou. Às vezes passa-se anos que a pessoa nem olha para a televisão, não assiste jogos, não assiste campeonatos, não assiste nada. Mas quando chega no período das Olimpíadas, todo mundo está atrás da telinha. O que é que motiva as pessoas estarem lá torcendo, né? Se dedicando, às vezes fazendo festas, inclusive para reunir familiares, para estar lá torcendo, né? Pelo seu país, pelos seus atletas. O que é essa força? Bert Hellinger trouxe para a gente essa teoria que fundamenta as constelações familiares, que a gente chama de teoria sistêmica. E nessa teoria sistêmica, ele traz 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento, ou seja, todos de um determinado sistema precisam ter a possibilidade de pertencer a ele. Se é tirada essa possibilidade de um dos elementos de um sistema, esse sistema adoece. A segunda lei é uma lei que se chama hierarquia. Existe sim, cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Quando os elementos estão postos em seus lugares, o sistema ele fica leve, tranquilo. Quando existe uma inversão de ordem, o sistema adoece. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, equilíbrio entre o dar e o tomar, ou seja, as trocas elas precisam ser equilibradas. E quando a gente fala das Olimpíadas, a gente está falando muito do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a um país chamado Brasil. E muitas vezes os brasileiros eles se afastam desse conceito de patriotismo, de honrar o país, honrar o Brasil. E nós temos que lembrar que nós fomos colonizados, então muitas vezes nós temos uma herança em nós, de povos colonizados, que pensam o quê? Que nós somos menos diante daqueles que vieram colonizar a gente. Nós somos pequenos diante do exterior, do externo. E isso a gente percebe, pessoal, no nosso dia a dia. Por exemplo, vocês já pararam para perceber, vocês já pararam para pensar que turistas são muito bem-vindos no Brasil? Vocês já pararam para pensar que turistas não são tão bem-vindos assim em países da Europa ou nos Estados Unidos? Por quê, pessoal? Porque nós temos essa ideia de que o europeu, o norte-americano, ele é algo maior que a gente. E isso gera uma série de problemas, né, Daniela? E uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de pátria, nós estamos falando de mãe.
Então, olhar para a nossa pátria, honrar a nossa pátria, significa como eu também me relaciono com a minha mãe. Como eu olho para minha mãe, como eu honro a minha mãe. E dar as costas para a pátria significa eu não honro a minha mãe. Então, patriotismo, pátria, né, é mãe. E como você olha para sua mãe? Como as Olimpíadas se relaciona com as pátrias, com as culturas de cada país que lá estão? Então, partindo do pressuposto que as Olimpíadas, elas fazem nascer na gente esse sentimento de pertencimento, de patriotismo, elas são muito boas nesse sentido. Elas conseguem reunir famílias, como a Daniela comentou. Elas conseguem fazer as pessoas vestirem verde e amarelo, que são as cores do Brasil. Isso faz as pessoas lembrarem que são brasileiras e que o Brasil é um país maravilhoso. A gente escolheu nascer aqui. Nós escolhemos este país. Por quê? Porque antes de encarnar no nosso plano reencarnatório, nós escolhemos algumas coisas. Nem tudo a gente escolhe, mas algumas coisas a gente escolhe. E uma delas é isso, aonde a gente vai nascer. E aonde a gente vai nascer também se comunica com o nosso propósito de vida. Por isso também que não está tudo bem pessoas que saem do Brasil, pessoas que querem morar fora do Brasil. Por que será que você está morando fora do Brasil? E aí esse é um tema bem polêmico, sempre que eu falo isso, as pessoas ficam muito irritadas, principalmente quem mora fora do Brasil e quer afirmar que está tudo bem e que eu sou muito bem resolvido com isso. E vai começar a escrever no chat assim, eu estou muito bem, Jardel. Eu moro... Se você estivesse tão bem, você não estaria irritado com a minha frase. Porque quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, a gente não se irrita quando uma outra pessoa fala algo diferente do que a gente pensa, certo, Daniela? Então, se você está irritado, você já está emaranhado. Aí a pergunta que eu deixo para você é essa: por que que você decidiu morar fora do Brasil se você é brasileiro? Geralmente nós temos duas explicações básicas. Ou você está fugindo de uma dor que está no Brasil, questões geralmente familiares, ou você está buscando algo fora do Brasil, geralmente questões de outras vidas, tá, pessoal? Você reencarnou no Brasil, mas você tem questões da sua última vida em outro país. Por isso que você é tão fascinado por esse país. Então, se você tem um amor, uma fascinação por um determinado país, talvez você já viveu lá. E aí precisa entender que agora a vida é outra, você está num outro país. Certo, Dani? Certo. E quando a gente fala das Olimpíadas, a gente também está falando de uma história, né? As Olimpíadas, elas são há muitos anos, há muitos séculos antes de Cristo. Então, existe uma ancestralidade olímpica. Então, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, existe uma ancestralidade, de onde veio a nossa vida, de onde veio toda a vida dos nossos ancestrais, dos nossos familiares. E quando nós olhamos para os Jogos Olímpicos, também existe uma ancestralidade, existe um alicerce, né? Existe por que ele nasceu, com qual objetivo surge as Olimpíadas. E as Olimpíadas, né, na Grécia Antiga, muito tempo lá no Olimpo, né, ela surgia com o objetivo de mostrar força, de mostrar poder. E daquele que vencia ter a possibilidade, né, de ser eterno, como um Deus. Então, quando a gente vem para as Olimpíadas que nós temos hoje se ganha medalha, mas o objetivo também é um reconhecimento. É o se fazer pertencer, que nem o Jardel trouxe, né? Quando eu reconheço você, eu digo, eu vejo você. E você pertence a esse sistema. E cada país reconhece os seus atletas. E faz com que esse atleta pertence. Então, na Grécia Antiga, e aí eu já estou falando um pouco mais para frente, esses atletas, eles tinham monumentos, né? Muitas vezes você encontra aqueles homens nus
né, com a coroa de louro. Por quê? Porque eles não ganhavam medalhas. Eles ganhavam uma coroa de louro, significando que eram vitoriosos, né? E algo muito interessante, Jardel, que se conta da mitologia, que na verdade, né, uma ninfa, ela queria fugir dos sentimentos de Apolo, e ela pede para o pai dela para que ajudasse ela a sair, né, estrategicamente dessa situação de Apolo, que estava querendo, gostava muito dela, tinha sentimentos amorosos por ela. E aí o pai faz com que ela vire um loureiro. Por isso se tem a coroa de louro. E então ela sai, essa ninfa, né? Ela sai vitoriosa dessa